Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís do canal Historiando a Verdade e hoje vamos falar um assunto sobre monarquia. Tá? Eu vi uma entrevista do Dom Bertrand de Bragança Orleans, que se elegeu deputado federal e que é o segundo da linha sucessória do Império Brasileiro, que foi abolido em 1889 pelo golpe da República. Tá? E aí eu vou colocar aqui algumas ideias dele e de como essas ideias são perigosas principalmente para o povo mais pobre, tá? Ele primeiro defende que a educação é um direito dos pais. E realmente é. A Constituição está dizendo que a educação é um direito do Estado, dos pais e da sociedade, tá? Só que os pais não têm condição de educar o suficientemente cientificamente do que a escola. Então, a educação é um papel maior da escola no que diz direito à cientificidade, né? Os pais ensinam questões morais, questões de cotidiano, mas, por exemplo, né, o pai que tem mais poder cultural sai na frente do que o pai que tem menos poder cultural. Então a escola faz esse papel de tentar equilibrar isso, tá? Então ele está errado. A educação ela tem que ser primeiro direito, tem que ser primeiro do Estado, depois dos pais, tá? Algumas condições de família que os pais ensinam. Segundo, né, ele fala que um governo conservador finalmente chegou no Brasil e ele defende o conservadorismo, né? Porque a família real era conservadora, né, no Brasil. E aí a gente vai falar uma série de coisas que ele omitiu, né, e que ele tentou justificar e que não é plausível para a história do Brasil, tá? Primeiro ele elegeu o Bolsonaro, né, porque é um conservador, né, e de conservador não tem nada, Bolsonaro é um reacionário, basta ver o encontro que ele teve, né, com a neta do ministro de Hitler, né? Ele é um símbolo hoje da ultradireita internacional. Isso é um perigo muito grande, né, para o mundo. E aí depois ele fala do PT. O PT ele chama o PT de uma seita corrupta, né, que tinha um poder tinha uma intenção de poder de 60 anos. Só que a monarquia que ele prega ficou ficou até cair, porque o direito era de sucessório. Da monarquia, a Rainha Elizabeth, por exemplo, desde que ela nasceu, ela está como rainha. Né? Não se tem mudança, ele é contra a mudança. Ele é a favor da perpetuação do poder. Tá? Através da família real, porque isso é uma questão divina. Né? Ele prega uma questão de idade média. Tá? Ele é contra a reforma agrária. Né? E a gente sabe, por exemplo, está aqui no livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né? Tá no História do Brasil, do Boris Fausto, que a monarquia, ela sempre, quando esteve presente no Brasil, né, ela sempre privilegiou os mais ricos. Por exemplo, a Lei de Terras de 1850 foi o que permitiu, né, que surgissem os grandes ruralistas brasileiros, né, facilitado pela Lei de Terras de Dom Pedro II. Né? Os pobres viviam numa extrema pobreza. E aí, quando ele fala do negro, ele esquece da questão da escravidão, que foi apoiado pela monarquia. Então, ele é contra a reforma agrária, que é a distribuição de terras, porque a Constituição brasileira diz que a terra tem função social. Tá? Então, toda a terra devoluta que está que tem um dono, mas que ela não tem funcionalidade, ela tem que ser desapropriada, indenizada para a reforma agrária, assentamentos agrários. Tá? Ele disse que tem mais sem terra, os sem terras têm mais propriedade do que os ruralistas. Isso é uma mentira. Né? A CPI da Terra, que foi feita em 1990, disse que foram griladas, ou seja, roubadas do Estado, a terras públicas, mais de 100 milhões de hectares pelos ruralistas. Tá? Então, o pequeno agricultor tem muito pouca terra e é responsável por 70% da alimentação que nós consumimos. Não é à toa que hoje o alimento está muito caro. Por quê? Porque a agricultura familiar foi desvalorizada, foi desfinanciada pelo governo Bolsonaro. Né? E aí ele é contra a reforma agrária, né? Porque também a monarquia sempre favoreceu aos mais ricos. Né? Ele é a favor da propriedade livre da iniciativa. Propriedade privada, né? Hoje no Brasil,
Ele é a favor da propriedade privada, mas não defende, por exemplo, as reservas indígenas. Não é? Ele é a favor da propriedade privada, mas não defende o direito do sem terra ter um pequeno um espaço para plantar, ou não defende programas habitacionais para o pobre ter uma propriedade privada, no mínimo que seja. Né? Ele é a favor só, né, dos privilégios que a família real manteve. Tá? Ele é contra o Ministério da Educação, não deveria ter Ministério da Educação. Tá? O Ministério da Educação foi a criação de Getúlio Vargas. Para quê? Para dar educação para toda a sociedade. Porque na monarquia a maioria era analfabeta. Só os que tinham grandes privilégios é que podiam estudar. E na maioria estudavam fora do país. Tá? Então o povo era analfabeto e explorado na monarquia. Ele é homofóbico, ele é contra os direitos do LGBT, porque ele diz que não está na Bíblia. Só que o mundo avançou. Né? O mundo vai se adaptando ao que vai acontecendo. Tá? Então ele é contra o divórcio, quer dizer, a mulher é espancada, a mulher é esfaqueada, a mulher apanha, ela não tem o direito de se separar. Ela tem que ficar, porque Deus disse que tem que ficar até o fim da vida. Né? Então são conceitos conservadores que é muito atrasada, é coisa da Idade Média, é coisa da época dos reis ultraconservadores e absolutistas, tá? Ele critica o Papa. Por quê? Porque esse Papa é o primeiro Papa que defende os pobres, né? Que tem um discurso político em favor dos pobres, né? Diferente de João Paulo II, que não, né? Mas esse tem, e esse Papa vem sofrendo ataque de todos os lados. D. Juan Viganò, o cardeal de Nova York, né? Ataca o Papa direto. E esse Viganò é aliado do Trump. E Trump, o pai de Trump, era da Ku Klux Klan, né? Ele é contra as imigrações, né? Contra as imigrações dos muçulmanos, dos africanos no continente europeu, mas eles estão fugindo da África, do Oriente Médio, porque foram colonizados pela Europa no século XIX, foram roubados as riquezas e eles estão fugindo da miséria. E agora a Europa roubou e não aceita. Né? E a migração que houve no Brasil dos europeus, né? Nos Estados Unidos, né? Ele foi a favor, né? Ele foi a favor da migração forçada dos negros, mas agora é contra a migração do pessoal do Oriente Médio para a Itália e para outros países europeus, né? Porque diz que causa insegurança, né? É um puro preconceito a outros povos e uma pura briga religiosa entre uma que é melhor do que a outra, porque eles acham que o cristianismo é melhor do que as outras religiões, porque eles não respeitam. Né? Ele fala que a miscigenação do Brasil foi boa. Mas como aconteceu a miscigenação? Porque existe a pessoa morena no Brasil. Ela é fruto do estupro do senhor de Casagrande contra a negra da senzala, contra a menina negra da senzala. Daí surgia o filho que não era reconhecido, que era o filho miscigenado. A miscigenação ocorreu dessa forma. Pelo estupro indígena, pelo estupro da negra, né? Porque a negra era uma propriedade. Assim como o indígena, quando era escravo também da colonização portuguesa, era estuprada. Tá? Ele é contra... ele diz que a monarquia traz esperança. Né? O republicanismo, o povo não escolhe nada, não há democracia, não escolhe nada, porque escolhe 2 ou 3 poderes, então é melhor que se perpetue o poder de um soberano monárquico. Né? Ele é contra a decapitação de Luís XVI. Luís XVI, no tempo, quando aconteceu a Revolução Francesa, 97% do povo francês sustentava 3% do povo privilegiado, que era a monarquia e o clero, né? que explorava o povo para poder viver bem. O povo passando fome, e por isso que o povo faz a revolução. A revolução acontece pela fome e pela miséria. Né? Mesmo assim, depois a burguesia assume o poder e fecha a porta para a classe trabalhadora. Né? Ele faz a crítica à Revolução Francesa e ele fala finalmente que a burguesia foi às ruas em 2016 para derrubar
o socialismo. Por que o socialismo para eles é tão perigoso? Porque a consciência de classe, por exemplo, em 1848, que levou os povos à rua, já é um início do socialismo. O socialismo é uma ameaça por quê? Porque o socialismo acorda contra esse poder dominante, né? Eles são contra tudo que é a favor dos mais pobres. Ele é contra o MST, ele é contra as conquistas sociais, ele é contra a educação pública, ele é contra pobre da universidade. Tudo tem que ser determinado pela monarquia, tá? Então, é um poder que a gente não deve aceitar de volta, porque é um poder que trouxe grandes transtornos para o Brasil. Ele, por exemplo, não fala da escravidão, né, que eles fizeram dos negros durante 350 anos. Eles não falam do genocídio indígena, eles não falam do genocídio negro, eles não falam, né, do apoio diretamente à concentração de terra dos ruralistas, dos barões de terra. Eles não falam, né, da discriminação racial, da discriminação religiosa que nasceu com o catolicismo, por exemplo, né, o que não era cristão, né, o homem negro que tinha um bando candomblé vindo da África para conservar sua cultura, se não se convertesse ao cristianismo, se transformava numa seita do mal, né? E daí nasceu a palavra macumbeiro, coisa demoníaca, que não tem nada a ver com o ritual de matriz africana. Né? Simplesmente é porque os negros não aceitavam a imposição da religião cristã. É a mesma coisa que chegar hoje para um cristão e tentar impor ser muçulmano. Ele não vai aceitar. A mesma coisa o negro não aceitou e por isso foi demonizado historicamente. Né? Ele defende valores como os dos bandeirantes. Né? Ele fala que não houve, né, nenhuma exploração do Brasil. Primeiro houve o ciclo do pau-brasil, depois houve o ciclo do café, depois houve o ciclo do ouro, tudo em favor de Portugal. Tá? Então a monarquia ela trouxe vários prejuízos. Ele fala que o PT era corrupto. A primeira dívida externa do Brasil foi a independência do Brasil. Né? Ou o Dom João VI, quando foi embora do Brasil, levou todo o dinheiro do Banco do Brasil, quebrou o Banco do Brasil. Né? Fora os crimes de morticínio, né, do período de Portugal e depois da monarquia, que só não se equiparam ao que ele defende hoje, que é o do Jair Bolsonaro, que é a terceira maior tragédia humanitária da história do Brasil. Ok? Então, ele é uma pessoa que não deve ser levada a sério e a monarquia privilegiaria, né, os mais ricos. Ok? Até a próxima.